Olá pessoal e boas-vindas a mais uma análise histórica. Hoje a gente vai olhar de perto para a Revolução Francesa, mas esquece aquela linha do tempo empoeirada de livro de escola, tá? A gente vai explorar esse momento como ele realmente foi, o projeto mais radical, caótico e fundamental para a construção da sociedade moderna. Tudo, literalmente tudo que a gente entende sobre direitos, política e poder hoje em dia, tem raízes nessa verdadeira explosão lá do século XVIII. Então, vamos mergulhar nisso. Para a gente conseguir abraçar a magnitude de tudo isso, a nossa exploração de hoje vai seguir um arco bem claro, como se fosse uma panela de pressão prestes a estourar. Nós vamos passar pela formação da tempestade, a queda do antigo regime, os jacobinos, girondinos e a república, a era do terror, o diretório e Napoleão, e fechar com o legado revolucionário global. Ponto 1. A formação da tempestade. A panela de pressão social da França do século XVIII. Para entender o que aconteceu, a gente precisa imaginar a França pré-revolucionária exatamente assim, como uma gigantesca panela de pressão social. O sistema era extremamente rígido e, o mais importante, totalmente insustentável a longo prazo. Transformando essa desigualdade em dados concretos, a imagem é chocante. O chamado Terceiro Estado, que era a galera real, camponeses, trabalhadores urbanos e a burguesia, representava mais de 90% da população. Eles não tinham poder político absolutamente nenhum e, para piorar, carregavam nas costas todo o peso dos impostos. Enquanto isso, o clero e a nobreza viviam cheios de isenções, ou seja, a raiva do povo não era um capricho, era matemática básica. E tem uma frase da época que resume isso perfeitamente, escrita por Emmanuel Joseph Sieyès. Ele disse: "O que é o terceiro estado? Tudo. O que ele tem sido até agora? Nada. O que ele quer? Quer ser algo." Isso captura na mosca o despertar filosófico e a frustração profunda dessa imensa fatia da população que a gente acabou de ver. Mas de onde vinha essa vontade de questionar tudo? Bom, do iluminismo. Pensadores como Rousseau, Montesquieu e Kant foram o fogo embaixo da nossa panela de pressão. Eles começaram a inspirar a galera a usar razão, a pensar nos direitos naturais, em vez de só abaixar a cabeça para a autoridade irrestrita de um rei. A ideia de que o poder devia vir do povo e não de um suposto direito divino começou a ferver a cabeça dos franceses. Só que, ideias sozinhas raramente iniciam revoluções. A fome, por outro lado, com certeza sim. E aqui a gente vê o que empurrou essa panela de pressão para o limite absoluto, as crises financeiras. A França estava passando por secas terríveis que destruíram as plantações de trigo. Além disso, olha só, o ouro que estava sendo extraído no Brasil gerou uma inflação generalizada na Europa inteira. Para completar, a coroa francesa tinha se atolado em dívidas astronômicas para financiar a Revolução Americana. O povo estava literalmente morrendo de fome na rua, enquanto a monarquia do rei Luís XVI parecia viver em outro planeta. 2. A queda do antigo regime. A faísca que acendeu a explosão. Sem ter como pagar as contas, o rei tomou uma decisão que... o tiro saiu espetacularmente pela culatra. Antes da gente pular para o caos de 1789, é legal dar uma olhada nesse roteirinho aqui. A Revolução não foi um evento de um dia só, foi uma sucessão muito rápida de mudanças. Começa tentando ser uma monarquia constitucional, depois vai para uma fase super radical, com a Convenção Nacional, e termina no Diretório. Ter essas fases em mente ajuda muito a gente a não se perder na montanha-russa que vem a seguir. Então vamos ver a velocidade da escalada. Luís tenta resolver a crise convocando a Assembleia dos Estados Gerais. O problema? A votação era por estado e não por cabeça. O terceiro estado ia perder sempre. Revoltados, eles se trancaram numa quadra esportiva, fizeram o famoso juramento do jogo da pela e exigiram uma constituição. O negócio esquentou de um jeito que, em 14 de julho de 1789, o povo pegou em armas e tomou a Bastilha, que era o grande símbolo físico do poder absoluto do rei. E o grande troféu dessa primeira fase é, sem dúvida, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Esse é um documento monumental, ele colocou no papel com todas as letras que as pessoas nascem livres e com direitos iguais e que qualquer distinção social só faz sentido se for para o bem comum. É a sementinha de praticamente todas as democracias que a gente conhece hoje. 3. Jacobinos, girondinos e a República. A revolução se fragmenta por dentro. Com o rei agora submisso a uma constituição, aquela galera que estava unida contra a monarquia começou a brigar entre si. É aqui que começa a grande batalha ideológica pela alma dessa nova república. Na Assembleia, surgiram duas grandes forças.
De um lado, os girondinos, mais moderados, defendendo o livre mercado e até topavam manter o rei se ele ficasse pianinho sobre a Constituição. Do outro lado, os jacobinos, radicais, querendo mudanças profundas, a proclamação da República e o fim do rei. E tem um detalhe sensacional aqui. Os girondinos sentavam do lado direito do salão da Assembleia e os jacobinos do lado esquerdo. Pois é, foi exatamente essa arrumação das cadeiras que criou os termos direita e esquerda que a política do mundo inteiro usa até hoje. 4. A Era do Terror, o capítulo mais sombrio da Revolução. Essa polarização toda não ia acabar bem, né? Os jacobinos assumiram o controle radical. O rei Luís XVI foi condenado por traição e executado na guilhotina, o que jogou a França na fase mais brutal de todas. Aí fica aquela pergunta na cabeça: como é que um movimento que falava de iluminismo, liberdade e direitos humanos virou um banho de sangue? A resposta é uma combinação explosiva de ameaças de fora, reinos vizinhos querendo invadir a França para botar um rei de volta no trono, com uma paranoia total do lado de dentro. Os líderes radicais decidiram que, para salvar a revolução, valia tudo. A violência extrema passou a ser totalmente justificada. E o custo humano disso foi um absurdo. Sob o comando de Maximilien Robespierre e o seu Comitê de Salvação Pública, a estimativa é que entre 17 mil e 50 mil pessoas foram mortas em pouquíssimo tempo, uns 14 meses. A guilhotina, que ironicamente tinha sido inventada para ser uma forma de morte mais humana e igualitária, trabalhou sem parar. Eles executavam desde nobres até os próprios revolucionários que ousassem discordar de quem estava no poder. 5. O Diretório e Napoleão. O pêndulo volta para a ordem. Uma hora, a sociedade não aguentava mais tanto derramamento de sangue. O pêndulo político voltou com força. Os próprios criadores do terror, incluindo Robespierre, acabaram indo parar na guilhotina, na chamada Reação Termidoriana. Os moderados voltaram ao poder e montaram o Diretório. O problema é que o Diretório era super instável. A crise econômica continuava, as ameaças de guerra não paravam e a França estava simplesmente exausta. É aí que acontece a maior das ironias. Depois de lutar tanto contra o absolutismo, o país acaba apoiando uma ditadura militar. Em 1799, rola o golpe de 18 de Brumário e um general super popular chamado Napoleão Bonaparte toma o poder. Isso meio que acaba com a Revolução Francesa, mas, de forma curiosa, é a mão de ferro do Napoleão que vai garantir que as leis modernas de o capitalismo nascidos na Revolução ficassem enraizados de vez. 6. O legado revolucionário global. Ecos de 1789 no mundo moderno. Por que a gente ainda estuda a fundo um colapso que aconteceu na França do século XVIII? Porque a energia dessa explosão não respeitou fronteira nenhuma. As ondas de choque no mundo foram gigantescas. O conceito moderno de nação, de direitos civis, o fim do feudalismo, tudo isso foi exportado. E o mais interessante, forçou a Europa a ver a hipocrisia do próprio discurso. O Haiti é o exemplo perfeito. Quando os escravizados lá ouviram papo de liberdade e igualdade, eles se levantaram e fizeram a primeira revolução bem-sucedida de pessoas negras independentes no mundo, testando a teoria de que todos nascem livres. E claro, esses mesmos ideais iluministas bateram aqui na América Latina, impulsionando desde a nossa independência no Brasil até a proclamação da República. E olha só que fio histórico impressionante as fontes nos revelam. Lembra que a história não acontece no vácuo, né? Quando o Haiti ficou independente, a França exigiu uma indenização brutal, uma dívida impagável. O banco francês responsável por administrar esse dinheiro, que basicamente sugou a economia haitiana, foi o mesmíssimo banco que, décadas depois, financiou a construção do maior símbolo da França, a Torre Eiffel. É impressionante como essas histórias continuam conectadas. O que deixa a gente com uma grande reflexão para fechar a nossa análise. A Revolução começou com sonhos incríveis de liberdade, afundou numa violência terrível e terminou com um ditador. Mas, sem tudo isso, a gente não teria a nossa noção moderna de sociedade civil. Então, fica a pergunta: qual é o verdadeiro preço que a humanidade paga por esses direitos? E olhando para as nossas democracias hoje, que às vezes parecem tão frágeis, como a gente faz para proteger a igualdade sem deixar a sociedade cair no caos? Muito obrigado por acompanharem essa nossa exploração de hoje e até a próxima!